Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arnin, com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais um vídeo sobre o microprocessador Z80, né? Qual é a ideia de hoje, a problemática de hoje, né, que eu quero mostrar aqui e passar uma solução. Todo mundo sabe que os microprocessadores no geral, né, eles não possuem periféricos internos, tá? Como um microcontrolador, por exemplo. Então, você não tem ali dentro timers, você não tem UART, você não tem comunicação I2C, tá? Você não tem SPI, você não tem absolutamente nada disso. Você não tem sequer, tá, pinos de I/O. Então, tudo você precisa fazer através de circuitos externos. Não tem, inclusive, nem memória, tá? Você não tem memória RAM e nem memória ROM, tá? Na maioria dos microprocessadores, tá? E este é o caso do Z80. Então, por exemplo, aqui na minha placa eu tenho uma PPI 8255 para fazer 24 pinos de I/O, controlada aqui, tá? Pelo Z80. Então, uma PPI 8255 para, né, fazer os pinos de I/O, são 24 no total. Eu tenho aqui também um CI 8250, que é um CI UART, na Z80 fazer o controle de uma UART, uma RS232, uma porta RS232. Eu tenho um CI aqui, um 8279, que vai fazer todo o controle do display, teclado, enfim, qualquer coisa que você queira fazer aqui, eu preciso, tá, de um CI externo ou um circuito externo que me ajude. Qual que é a ideia? Esses CIs todos que eu estou colocando, hoje em dia eles são caros, senhores, e estão cada vez mais complicados, mais difíceis de se encontrar. Tá? Quem tem está pedindo o preço que quer. Eu já encontrei esse CI aqui, por exemplo, 8250, a mais de R$120. Tá? Fica caro comprar. E se você tiver que importar, também é um problema, porque pode acontecer de pagar taxa. E tem um outro problema, você não tem a certeza do lojista, desculpa, de que o CI vai estar funcionando. Por quê? Você pode estar comprando um lote de componentes, um estoque velho, ou, né, um componente do tipo pool, que a gente chama, que é um componente que foi retirado de uma placa, enviada para a reciclagem, e que você não tem certeza nenhuma que está ou não funcionando. Então, qual é a ideia hoje? Através de um microcontrolador que eu inseri naquele protoboard, vou aproximar aqui, ó, tá? Um microcontrolador. No caso, eu escolhi um PIC, por ele ter um porte específico para auxiliar nesse tipo de controle, tá? E através deste microcontrolador, eu vou mostrar como configurar, por exemplo, 8 I/Os aqui, e uma UART também, tá? Que eu vou mostrar como usar a UART e o Z80 poder fazer todo o controle, né, deste CI, né? Ora escrevendo o que precisa nos pinos de I/O, ora enviando dado pela porta serial, né, a UART aqui do PIC, e o dado que chega na UART do PIC chegar até ali o Z80. Então essa é uma forma mais tranquila de você fazer a substituição do CI, tá? Daqueles CIs mais caros, porque é um CI que ainda é fabricado. Eu estou usando o PIC16F877, mas poderia ser utilizado um 18F, por exemplo, 4550, ou um 452, qualquer outro mais moderno, com mais espaço, enfim. A diferença é que você ainda compra esse CI aí com uma média de R$40 contra 120, cento e tantos reais dos outros CIs, ok? Nesse vídeo, então, eu vou mostrar o circuito elétrico, de como foi preparado aqui, né? Porque eu tenho que preparar também a parte de endereçamento, né? Para o barramento do Z80, ou seja, também é um I/O mapeado. E vou mostrar também o software desenvolvido na linguagem C, utilizando o compilador XC8 Microchip, tá? Então, é isso que nós vamos ver a seguir. Bom, senhores, vamos falar um pouquinho aqui do circuito, né? Eu tenho aqui o microcontrolador, que é o PIC16F877, circuito aqui de reset dele, tá? Circuito de clock, capacitor de desacoplamento, bem comum, né? A novidade aqui é o seguinte, eu tenho o porte D
tá? Eu tenho o porte D aqui, ó, ligado ao barramento, tá, da minha placa. É um barramento para conexões externas. Neste barramento eu trouxe todos os pinos, tá, da CPU Z80. Tá? No porte D, que é onde vem os dados, né, os pinos de dados, vêm todos aqui no porte D, eu tenho o PSP, que é o Parallel Slave Port, que vai me permitir, né, controlar o microcontrolador aqui, o PIC, através do Z80. Tá? Uma outra parte importante do Parallel Slave Port fica no porte E, que são os pinos de controle do PSP. No porte D eu tenho dados, e no porte E eu vou ter o controle, que seria os pinos de RD, que é a habilitação de leitura, o pino WR, que é a habilitação de escrita, e o pino CS, que é a habilitação do PSP, que vai gerar a interrupção necessária junto, né, com RD e WR. Ok? Para ativar, né, a parte de controle, o Z80 não tem pino de I/O, então isso não pode ser feito direto. Isso é feito através de uma jogada lógica digital, né? Através de uma lógica digital. Eu selecionei os endereços para essa placa de 80 até 83, endereços de I/O, tá? É I/O mapeada. Então sempre que o Z80, né, precisa acessar esse microcontrolador, ele vai fazer através dos endereços 80 até 83 endereços de I/O. Tá? Então se nós olharmos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, nessa parte principal, nós temos aqui um 74LS30, lá dentro ele tem uma porta NAND com 8 entradas e uma saída. Por ser um NAND, aqui eu só vou obter 0 quando todos aqui forem 1. Basta que um deles seja 0 para que eu tenha 1. Se um deles aqui for 0, aqui eu vou ter 1. Se eu preciso que aqui seja 0, todos devem estar em 1. E é isso que eu faço. Tá? Se pegar um endereço 80, por exemplo, você vai ter em binário, 80 hexadecimal em binário, é 10000000. Ok? Então, eu tenho aqui no A7 já o 1, né, que eu preciso. Ele já entra direto aqui, ó. Ok? Os outros vão estar em 0, então eu inverto eles aqui, ó, para garantir 1. E os pinos que eu não uso eu coloquei em VCC. Então, se eu coloco aqui, ó, estou trabalhando com a ideia, né, do 80, parte dos bits de endereço já estão aqui. Então, se eu fiz corretamente, tá, se eu garantir aqui 1, 0, 0, 0 e 0, aqui eu vou ter 0. Tá? Se é uma solicitação de escrita ou leitura em I/O, o Z80 vai jogar esse pino aqui, o I/O request, em 0. Então eu tenho 0 aqui, eu já garanto 0 aqui. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com o endereço 80, A2 também vai estar em 0. Então eu vou garantir o que aqui? 0 aqui também. 0 e 0 numa porta OU, aqui é uma porta OU, assim como esta, eu tenho 0 aqui. Eu já garanto o meu CS em 0 aqui, ó. Como eu tenho WR aqui, ó, e RD, dependendo do que a CPU está fazendo, se ela está escrevendo, este cara estará em 0, então este vai estar em 0. Se ela está escrevendo, ela não está com este pino em 0, então este pino vai estar em 1, e aqui eu garanto 1, então eu coloco 0 e 1 lá da maneira certa, no WR e RD. Isso é importante. Eu não vou ativar os dois ao mesmo tempo. Nunca vou fazer isso. Até porque o Z80 não vai fazer. Mas esta lógica aqui me garante que isso seja feito desta forma. Ok? E aí a mágica fica pelos pinos restantes, A1 e A0, que estão ligados num 74LS74, que é um duplo flip-flop tipo D. Tá? Então, quando eu tenho esse CS aqui, ó, eu coloco, ele vem aqui também em 0, aqui ele vai para 1. Esse cara, ele joga o que tiver, né, no D, para Q aqui, ó, ele vai jogar para fora aqui, ó,
na borda de subida desse clock. Então, quando a borda de subida aqui vem, ele joga para cá e vai manter. Então, aqui no PIC eu consigo, através do porte A, que não faz parte do PSP, ler o endereço final que eu preciso. E aí, através do PSP, eu sei se é leitura, se é escrita. Tá? Mas aqui eu consigo ler, né, os bits finais. Lembrando, é um flip-flop. Mesmo depois do clock saindo daqui, eu vou manter esse dado aqui. Eu consigo ainda ter o porte lá. Tá? Porque o PSP vai ativar um pouquinho mais rápido do que eu vou poder trabalhar. Lembrando, senhores, que tudo isso que eu falei não é cascateado, praticamente acontece ao mesmo tempo. Quando eu tiver o CS aqui, ó, eu já tenho o WR aqui, ó. Tá? O WR já aconteceu aqui para mim. Então, tá? Em termos de tempo, né, tudo vai acontecer basicamente ao mesmo tempo, tá? Com nanosegundos de diferença. Tá? Então, se a gente for considerar nanosegundos de diferença, o WR e o RD, por estarem aqui, eles acontecem um pouquinho antes desse cara aqui. Mas eu estou falando de nanosegundos, ok? Então, basicamente é assim que este circuito funciona. Aqui eu tenho dois LEDs, senhores, que são LEDs de alegoria que me auxiliaram durante o debug, tá? Que não vão fazer parte, talvez futuramente, do circuito final, ou eu deixe apenas para ficar um negócio legal, que é um LED que ativa quando eu estou lendo e escrevendo, e quando eu estou lendo num determinado porte. Tá? Mudo de porte e aí você pode trabalhar dessa forma esses LEDs, ok? Né, senhores, falar do programa aqui, o programa para o microcontrolador PIC. Aqui está o cabeçalho com as informações, né, importantes. Aqui eu tenho configuração dos bitfuzzes, tá, do PIC, arquivos incluídos no módulo, as variáveis do módulo, tá, a configuração dos pinos, tá, de I/O, como é que eu vou fazer. Inclusive aqui é onde eu configuro o PSP Mode, ou seja, eu estou ativando ele aqui. A limpeza dos flags, que são importantes, que eu vou usar, tá, durante o trabalho com o PSP. E aqui é onde eu ligo a interrupção do PSP, que também é importante, já que eu vou trabalhar por interrupção. Então, sempre que houver lá uma seleção de pino CS, WR, CS, RD, eu vou ativar a interrupção, eu vou poder saber exatamente tomar atitude. O firmware vai poder trabalhar de forma correta. E aqui a função principal main, tá, onde eu também inicio a UART, tá? Aqui é chamado os 7 pins, a função acima, e também a inicialização da UART, que está no módulo PIC-Com aqui, ó. E aqui mais para baixo é onde eu limpo os LEDs, vou apagar os LEDs, deixar o porte B já zerado e vou ativar, tá, os flags de controle das interrupções, tanto para periféricos, né? Primeiro ativa de periféricos e depois ativa global. E aqui eu tenho um while true sem nada, porque tudo aqui neste módulo, no programa, tá, é resolvido por interrupção. O módulo PIC-Int, tá, ele resolve para mim toda a parte de interrupções, ok? Então, sempre que o PIC sofre uma interrupção, ele vai desviar para o endereço de vetor, que é o 004. E aí você tem que testar os flags para saber qual interrupção está acontecendo. Na linha 16F mais antiga é assim que funciona, tá? Então eu testo aqui apenas para saber se eu tenho uma interrupção da UART, e aí eu vou desviar para esta função, a trata_int_com, que está aqui dentro, tá? Do PIC-Com, do módulo PIC-Com, e basicamente aqui a única coisa que eu faço é transferir para uma variável, ou seja, o valor recebido, né, vai para uma variável chamada rec, e eu ativo uma outra variável reg, eu coloco 1 nela, que é para ativar. Essa variável reg é lida pelo endereço 82H, ok? E aqui é onde eu trato a interrupção, né, do PSP, através do flag, né, PSP-if, tá? Eu começo no tratamento dessa interrupção lendo o porte A.
eu preciso dos 2 bits menos significativos, né? RA0 e RA1, para saber exatamente qual é o endereço de 80 até 83, ok? No caso aqui eu vou ficar só com a parte menos significativa, né? 0, 1, 2 e 3, daqueles, né? Referentes àqueles 2 bits, né? RA0 e RA1. Então, para mim aqui, ó, endereço 80, eu sei neste trecho, esse primeiro trecho aqui, ó, eu estou trabalhando aqui, ó, IBF, né? Que é um flag que me diz o seguinte: se é uma requisição de escrita ou se é uma requisição de leitura. Essa primeira parte aqui, né, quando 1 é referente à escrita, e aqui embaixo quando é referente à leitura. No caso, aí é só tratar o que eu tinha dentro do ADDR, ou seja, na porta A, o que eu consegui pegar dali, do endereço 80 até o endereço 83. No caso 80 é uma escrita, tá, para o registrador de configuração para o port B. É um registrador criado no firmware, né? Ou seja, como eu quero que o port B fique, ou seja, só saída, metade entrada, enfim. Aqui os LEDs de alegoria, né? Só para dizer onde eu estou escrevendo, onde eu não estou, né? No caso aqui para, por exemplo, o endereço 81, escrita no port B. Então eu vou carregar o dado do port D direto já no port B, ok? Para o 82, né, endereço 82, tá? Eu tenho o que? Uma escrita no registrador de status da porta serial, que eu posso ter algum tipo de configuração. Eu deixei pronto, não estou usando nenhum tipo de configuração por escrita, eu só faço por leitura, tá? Mas eu posso fazer caso queira no futuro, tá? E no caso do no endereço 83, é a escrita, é o Z80 escrevendo diretamente na UART do PIC, ou seja, enviando um byte, né, através da UART do PIC. Então o que eu faço é coletar o dado do port D, tá, numa variável que eu chamei de clean, e enviando ela através de uma função chamada mput, que está dentro de PICCON, que faz o envio de um único byte. Tá? E aí também tem o trabalho dos LEDs. Na parte de leitura é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de escrever, tá, eu estou lendo, ou seja, aqui eu estaria usando lá no Z80 a instrução IN. Aqui para cima, que eu mostrei, é a instrução OUT. E aqui a instrução IN. Então aqui eu posso ler, por exemplo, eu quero saber como eu configurei o port, por exemplo, B. Então eu vou fazer uma requisição de leitura no endereço 80 e eu vou receber a variável config.io. Ok? Se eu fizer a mesma coisa, uma requisição de leitura no endereço 81, tá? Eu vou ler o port B. Então eu pego o conteúdo do port B e coloco no port D, caso eu tenha configurado, né, o port B com algumas entradas, né? Então vou poder ler essas entradas. No caso do endereço 82, a leitura do endereço 82 é justamente a leitura do reg, que eu altero aqui, ó. Caso eu receba um byte, eu coloco o byte recebido na variável rec e transformo o reg em 1. Eu coloco 1 para ele, né? Então quando eu leio, né, o endereço 82, a leitura de status, e recebo esse 1 ali, este bit, né, eu sei que tem um byte a ser retirado. E é o que eu faço quando eu peço a leitura do endereço 83. O que eu faço aqui é pegar a variável rec e colocar já no port D, que é para encaminhar para o Z80, e limpo a variável reg aqui, ó, tá? Então aqui eu consigo trabalhar com os endereços de 80 a 83, tanto para a escrita como de 80 a 83 para a leitura, tá? É assim que funciona basicamente o programa, aqui usando no caso a interrupção, ok? Então basicamente é assim que funciona o programa. Então vamos lá, senhores, para os testes, né? Aqui eu vou abrir um terminal, tá? Para trabalhar com
né, a carga do programa no Z80. Tá? E aqui eu vou abrir um outro terminal, USB1, que é para trabalhar a USART, né, do PIC. Tá? Então aqui, basta resetar aqui a placa. Pronto, eu tenho a placa ali, né? Então aqui eu vou carregar um programa, tá, que vai funcionar da seguinte maneira. Assim que o programa começar a rodar, ele vai enviar para este terminal uma mensagem de inicialização, tá? E a partir disso permite que você tecle alguma coisa, né? Envie por esse terminal para o PIC um dado, um byte, tá? E o Z80 vai pegar este dado e inserir no formato hexadecimal aqui no display e em binário aqui nesses LEDs no porte B, ou seja, ele recolhe o byte do RS-232 através dos endereços 82 e 83 e envia para o endereço 81 para colocar no porte B os dados. Tá? Então vamos ver isso aqui. Vou carregar o programa aqui. Então aqui é o 2, Ctrl AS, vamos ativar envio por Xmodem. Aqui eu tenho que mudar o subdiretório. Tá? Aqui está em PIC PSP. E o arquivo que eu quero enviar é o PIC psp.bin. Clique Enter. Arquivo enviado com sucesso. Tá? E aqui ele já está pronto para executar. E aqui eu posso executar tanto usando o 3 do menu quanto a tecla Go ali. Eu prefiro usar a tecla Go. Então assim que eu apertar aqui e pressionar o Go, nós vamos ver as mensagens enviadas para este terminal pelo Z80 usando, né, a UART do PIC. Tá? E a UART do PIC está ligada aqui. Ó. Aqui para mim é o UART 1, né, e ali a 0, que é a da carga para a placa. Ok? Vamos lá. Teclei. Está ali a mensagem, tá? Vindo diretamente do Z80. E aqui ele já me abriu o espaço para que eu possa teclar alguma coisa. Vou pressionar a tecla 1, tá? No computador aqui, no teclado. 1, eu sei que o código ASCII é 31. E eu tenho aqui em binário 31. Tá? A letra A minúscula, 61. A letra A maiúscula é 41. Tá lá, ó. Teclei A maiúsculo, 41, eu tenho ali. B minúsculo, né, 62. B maiúsculo, 42. E assim por diante. Qualquer tecla que eu pressionar ali, por exemplo, um texto completo, um espaço. Ó. Espaço é 20. Lá o A, R, N, E. Então, o que o programa está fazendo? É aquilo que eu coloquei. Ele pega, tá? Verifica se tem um byte a receber através do endereço 82. O registrador vai indicar isso, através do endereço 82. Se tiver esse byte a receber, ele vai no endereço 83 e recolhe o byte. Ok? Basicamente isso. Tá? É só um teste, tá? Para a gente ver aqui o funcionamento. Óbvio que daria, por exemplo, no PIC para usar outros recursos do PIC, como, por exemplo, a canal SPI, canal I2C, ou seja, as possibilidades desse circuito são muito grandes. Dá para fazer bastante coisa, dá para brincar bastante com isso, então dá para evoluir bastante. Então, eu vou pedir para os senhores deixarem nos comentários o que vocês acham que daria para fazer, porque aí ajuda, né, quem, por exemplo, pensa em reproduzir esse circuito, seja para os 80 ou para outro tipo de microprocessador, quais as ideias que ele poderia ter, né? Enfim, deixem seus comentários como quiser também, tá? Senhores, eu quero agradecer a quem assistiu até agora, tá? Pedir para deixar aquele like, né? Quem não for inscrito, por favor, inscreva-se, né, no canal. Não se esqueça de ativar aí o sininho, né, para receber as notificações dos próximos vídeos. E, senhores, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.